Então vamos dar continuidade. Nós falamos do item 4, momento interrogatório, em regra na audiência de instrução. O último ato, ele é ouvido por último. E agora a gente fala sobre o local do interrogatório. Por que esse item é importante? Pessoal, percebam, se ele estiver solto, não há dificuldade alguma. Ele está solto, ele vai ser ouvido no fórum, no juízo processante, exatamente nessa audiência que nós acabamos de mencionar. Se ele mora na comarca, processo aqui em Santos, se ele mora aqui, solto, ele vai comparecer no dia, ele vai ser intimado, ele vai comparecer no dia da audiência e na hora de ser interrogado, ele vai estar à disposição do juiz para contar a sua versão a respeito daquele fato, do fato probando. Se ele morar fora de Santos, em outra comarca, aí ele não é obrigado a vir. Ele pode ser ouvido através de carta precatória. Então vai ser ouvido no fórum da comarca de sua residência. O interrogatório é feito lá. Muito bem. O fato é, se ele estiver preso, aí, pessoal, é muito interessante. O código prevê como regra, vejam, regra, é que o acusado preso seja interrogado no estabelecimento penal, penitenciário, na prisão, na cadeia. O código determina que ele seja interrogado pelo juiz na cadeia, o juiz que se desloca até o estabelecimento prisional, desde que haja uma sala própria, infraestrutura com segurança para que seja realizado o ato. Esta é a regra, mas existem as exceções. Caso é que a exceção virou regra. Se não houver a possibilidade do juiz se deslocar e realizar um interrogatório, é só o ato do interrogatório. Ele vai lá e interroga. Se não houver essa possibilidade, o acusado será apresentado em juízo. Ele está sob custódia do Estado, então ele vai ser apresentado, devidamente escoltado. Quem faz esse trabalho de transporte é a Secretaria de Administração Penitenciária, mas com a escolta da Polícia Militar. Ele é apresentado no dia e horário designados para a audiência, aquela una e concentrada, onde serão ouvidas também a vítima, o perito, as testemunhas. Ele será ouvido por último. Só que, faço a ressalva novamente, esta hipótese, a mais usada hoje, o que mais acontece, ela não é a regra. Tá? A regra seria o juiz se deslocar. Mas devido à dificuldade, o tempo que isso ia consumir, do juiz se deslocar até o presídio, perderia um período inteiro, a manhã inteira, uma tarde inteira para fazer isso. Então, o que se vem utilizando é a requisição do réu e a apresentação dele no fórum, na sala de audiência. Tá bom? A terceira possibilidade, e a exceção da exceção, é o interrogatório feito por videoconferência. A teleaudiência, um interrogatório online. Tá? A gente vai falar sobre isso, salvo engano meu, no item 10, mais para frente. Passo para o item 6. O item 6 é um questionamento
sobre a obrigatoriedade do interrogatório. O juiz deve interrogar? É obrigado? O réu deve ser interrogado? Pessoal, o juiz ele é obrigado a oportunizar, a dar oportunidade ao que o réu seja interrogado. E nesta ocasião ele possa apresentar sua versão, exercer sua autodefesa. A pergunta foi, o interrogatório é obrigatório? E se o réu não quiser falar? Aí não haverá interrogatório a princípio. E ele pode permanecer em silêncio. Então, assim, o importante é o juiz dar a chance do réu falar, se manifestar, apresentar sua versão, confessar, negar os fatos, ficar em silêncio. Mas é preciso que ele tenha a oportunidade. Isso é obrigado, sob pena de nulidade. Tá bom? Como nós já falamos, o preso, como está custodiado, sob custódia do Estado, ele é apresentado. O réu solto, ele é intimado a comparecer. Tá bom? Importante aqui é o seguinte, e se ele não comparece, ele é obrigado a comparecer? O juiz é obrigado a marcar audiência para esse interrogado. E o réu? Ele tem o dever de comparecimento? Pessoal, o interessante aqui é que o 260 do CPP, isso está tudo na apostila, esse artigo 260, ele fala da condução coercitiva. Se o réu intimado, devidamente intimado, não comparece, no caso dele solto, tá? Se o réu intimado não comparece, o artigo 260 fala da possibilidade de condução coercitiva. Marca uma próxima e nesta outra audiência a ser designada pelo juiz, ele será conduzido coercitivamente. Pessoal, da mesma forma que existe para vítima e para testemunha, isso já foi objeto das outras aulas, a condução coercitiva da vítima está prevista no artigo 201, parágrafo 1º. E a condução coercitiva da testemunha faltosa, desde que intimada, está prevista no artigo 218. 201, 218, vítima e testemunha, esses artigos estão valendo, em plena vigência. Acontece que o 260, que prevê a condução coercitiva do acusado, o Supremo Tribunal Federal, nas ADPFs 395 e 444, o relator foi o Gilmar Mendes. O Supremo Tribunal, nossa Corte Suprema, ela, por maioria, decidiu proibir, vedar a condução coercitiva do acusado para exclusivo fim do interrogatório. Vou repetir. Condução coercitiva, como está no 260, se for só para interrogar, não pode mais. A decisão do Supremo foi no sentido de que, ora, se ele pode silenciar, se é um dos direitos do réu silenciar, permanecer calado, então, ele não comparecer, ele não se fazer presente na audiência, é extensão, é equiparado, vale como silêncio. Então, seria uma atitude, uma providência drástica demais, porque por um momento ele tem a sua liberdade restringida, ele é buscado na casa dele, levado até o fórum,
e nesse período ele está privado de sua liberdade. Se ele pode ficar em silêncio, ele pode também não comparecer. O não comparecimento do réu em juízo significa que ele quer ficar em silêncio. Então não tem por que conduzi-lo coercitivamente. Isso é importante porque a gente fica imaginando, aí, se ele não é conduzido coercitivamente, quais são as consequências do não comparecimento dele? Vejam, se ele não comparece, porque o Supremo entendeu dessa forma, de um modo mais garantista, aplicando inclusive este link eu deixei disponibilizado no grupo para vocês poderem acompanhar o resumo da decisão. Fala-se até da presunção de inocência. Seria uma providência exagerada, já que diante do juiz ele pode se calar. Então, se ele não foi, é preciso respeitar. A consequência da ausência é a revelia. A partir de então, ele se torna revel. Eu deixei alguns questionamentos lá, como, por exemplo, ele responde por desobediência? Não, também não, tá bom? Vocês confiram na apostila. O item 7 fala das etapas do interrogatório. Basicamente, eu estou fazendo a discriminação aqui da identificação e da qualificação. Este é o primeiro momento. O réu ele é identificado e qualificado perante o juiz. Ele apresenta o seu documento para exatamente demonstrar que ele é o réu fulano e não outro. Aqui é importante a gente lembrar, se ele se identifica falsamente nessa etapa, se ele mente sobre a sua identidade, ele está praticando crime de falso testemunho. Desculpa, puxa vida. Ele está praticando crime de falsa identidade. 307 do Código Penal. Se ele apresentar um documento falso, e ainda tem outro crime, 304 do Código Penal, uso de documento falso. Tá bom? Sobre este assunto, eu também disponibilizei a decisão do STF e apontei na apostila a súmula 522 do STJ. Súmula 522, tá? Do STJ. Deixando claro, sedimentado, que a mentira do réu nesse momento não é acobertada pela ampla defesa. Depois de identificar, depois de qualificar, o juiz o cientifica da ciência ao réu dos direitos que ele tem naquele interrogatório. Direitos esses que a gente vai ver daqui a pouquinho. Cientificou dos direitos, por exemplo, que ele tem a possibilidade, a faculdade de conversar, de se entrevistar prévia e reservadamente com o advogado antes de começar a audiência. Nesse caso, por exemplo, se ele está preso, né, ele encontrou o advogado ali na sala de audiência, o juiz tem que dar 5, 10 minutos para eles conversarem reservadamente antes do interrogatório. O juiz também comunica ao acusado que ele tem direito de ficar em silêncio, tá bom? Depois de falar sobre os direitos, inicia-se o interrogatório propriamente dito, as perguntas.
as perguntas do juiz sobre o fato probando, tá? E depois, como nós já mencionamos, as reperguntas. As partes podem fazer perguntas complementares. O réu pode mentir? Pode. O réu pode mentir. A mentira sobre o fato. Ele foi o autor do crime, mas ele disse que não foi. Ele está mentindo. A mentira sobre o fato, sobre a acusação, não é punida. Ele pratica o crime de perjúrio. Perjúrio, nos Estados Unidos, é o crime de o próprio réu mentir. É a conduta punida à medida em que o réu mente. Nos Estados Unidos, o réu faz um juramento sobre a Bíblia de falar a verdade. Aqui não. No Brasil, o sistema é outro. O procedimento é diferente. Aqui não existe o crime de perjúrio, mentira do réu sobre os fatos. Então, o réu, aqui no Brasil, ele não comete perjúrio porque este crime não é previsto. A possibilidade de mentir, ela se insere na ideia da ampla defesa, da noção de ampla defesa, autodefesa. Ele responde por falso testemunho? Óbvio que não. O réu não é testemunha, só pratica falso testemunho, testemunha. A gente chega então no item 8, que fala dos direitos e garantias. Eu dividi esse item em direitos e garantias pelo seguinte: os direitos são aquelas faculdades que partem do próprio acusado, de sua própria iniciativa. Ele não depende de ninguém, ele não depende do juiz. Por exemplo, são direitos do réu silenciar, negar o crime, mentir, confessar, apontar, por exemplo, o verdadeiro autor e até indicar provas para ajudar a elucidação do fato. Não foi ele, então ele indica provas, né? Ele está, na verdade, agindo em seu próprio favor, em seu próprio benefício, apontando provas que vão indicar o verdadeiro autor, o que, consequentemente, no final das contas, vai justificar uma sentença absolutória, tá bom? Num segundo momento, eu falo das garantias. Qual a diferença entre direito e garantia? As garantias, na verdade, vejam, são direitos que a lei assegura ao acusado, mas que dependem do cumprimento por parte do juiz. O juiz tem que cumprir. As garantias são todos os direitos que ele pode esperar do juiz, que ele deve esperar do juiz, que o juiz deve fazer no momento do interrogatório, deve cumprir. Por exemplo, ler a denúncia, cientificar o réu dos termos da acusação, tá? É o conhecimento da imputação. Outro direito é ter assistência de um defensor, né? Se ele não tem, o juiz deve nomeá-lo, parte do juiz. 3, o juiz deve garantir que o réu possa conversar com seu defensor, prévio e reservadamente. Também já falamos sobre isso. É um direito, mas eu dividi entre direitos e garantias, aquelas garantias quando parte do juiz. Todas são direitos, tá? E a liberdade de expressão. O réu, ele tem que ter
a oportunidade de falar sem coação, sem nenhum constrangimento, sem temor. E o juiz deve garantir isso. Tá bom? Parto para o item 9 da nossa apostila, que fala do procedimento na audiência. Como é que se procede o interrogatório na audiência? Mais ou menos o que nós já mencionamos. Identifica, qualifica, existe a entrevista, se for de interesse dele. Normalmente, se o réu está preso, né, estando custodiado, ele não teve oportunidade de conversar com o seu defensor, então acontece ali antes de começar o interrogatório. O juiz, logo no início, já dá ciência de que ele pode permanecer em silêncio, se ele tem interesse em falar. E se o acusado tiver interesse em falar, ele vai se pronunciar a respeito da inicial, que o juiz deve ler. O juiz precisa ler a acusação, os termos da denúncia para o réu. Em seguida, depois da leitura, o juiz pergunta se os fatos são verdadeiros e começa então os questionamentos. Dá a palavra ao réu, que vai apresentar sua versão, e o juiz vai fazendo as perguntas pontuais, exatamente para saber as circunstâncias. Depois das perguntas do juiz, vem as reperguntas das partes. Tá bom? Nesse caso, como eu já tinha falado, o juiz, ele filtra. As perguntas devem ser feitas, dirigidas ao juiz, e o juiz repassa para o réu, tá? E nesse momento ele pode indeferir as irrelevantes e as impertinentes. Esta possibilidade está no 188 do CPP. Chegamos ao item 10, o penúltimo, porque são 11. O item 10 fala da videoconferência e o item 11, as considerações finais. Pessoal, sobre a videoconferência, é importante aqui a gente mencionar o seguinte: é um grande recurso tecnológico em que o juiz utiliza o sistema audiovisual para fazer contato com o réu preso. Videoconferência é para réu preso. Então, faz-se a conexão através desse sistema audiovisual do juiz, promotor e defensor que estão na sala de audiência do fórum com o réu que está distante em outro local, em tempo real. Ele está preso na cadeia, no estabelecimento prisional. E aí é feito, ele participa da audiência através da videoconferência. É como vocês têm usado o Zoom, aproximando os alunos, cada um no seu espaço, no seu local, residência, trabalho, do professor. O problema é que a lei, ela restringe, o CPP restringe demais a utilização da videoconferência e traz alguns requisitos, o que vem recebendo muitas críticas. Hoje em dia, e certamente depois desses tempos de isolamento, em que muita coisa funcionou pela videoconferência, eu acho que não vai demorar muito para se ampliar para a videoconferência ter uma adoção mais irrestrita, porque atualmente a restrição é muito grande. É uma medida excepcional. As hipóteses que ali permite a videoconferência telepresencial estão no 185, parágrafo 2º. Diz o código, a primeira hipótese, risco à segurança pública. Por exemplo, no trajeto de fuga, de resgate,
A segunda hipótese, impossibilidade de apresentação, olha só, de apresentação do réu que está lá na cadeia, no fórum. Por exemplo, por alguma enfermidade. A terceira, evitar constrangimento, temor à vítima. Tá? Vocês vão perceber na leitura da apostila, essa hipótese, normalmente ela vai ser aplicada quando esta vítima ela está inserida no programa de proteção à vítima e testemunha. Quando existe o constrangimento, o temor, a vítima ofendida se sente atemorizado, constrangido, coagido, então ela deve ser ouvida por videoconferência. Se esta possibilidade não se fizer cabível, viável, aí então entra o inciso 3º do 185, parágrafo 2º, tá? Evitar constrangimento da vítima e testemunha. Tá bom? Esse dispositivo vocês têm que conjugar com o 217, tá bom? Que lá fala exatamente se a vítima, para proteger a vítima, para preservar a tranquilidade do ofendido ou testemunha, se a vítima não puder ser ouvida por videoconferência, o réu é tirado da sala. Está lá no 217. E agora, o inciso 3º do 185, parágrafo 2º, fala exatamente essa possibilidade do réu preso permanecer no estabelecimento e se fazer a audiência por videoconferência. A última, atentem para o superlativo, gravíssima questão de ordem pública. É uma hipótese um pouquinho mais aberta, mas ainda restrita, porque são motivações vinculadas, né? Não é qualquer processo que pode fazer o interrogatório por videoconferência. Só por enquanto, nessas 4 hipóteses, gravíssima questão de ordem pública, a doutrina dá o exemplo de uma cidade pequena, um crime grave, rumoroso, e no dia da audiência as pessoas estão se mobilizando, se manifestando para fazer um grande protesto, inclusive com risco de lixamento, de invasão de fórum e tal, na medida em que sabem que o réu estará lá, presente. Diante disso, dessa gravíssima questão de ordem pública, não tira o réu da cadeia, faz o interrogatório por videoconferência, telepresencial, tá? São essas 4 hipóteses. Algumas formalidades super importantes. A primeira coisa, é preciso intimar as partes com 10 dias de antecedência, porque tem toda uma logística. Que formalidades são essas? Que logística é essa? Deve haver um defensor na audiência, na sala, e outro defensor junto com o réu lá na cadeia. Então são 2 advogados ou 2 defensores, tá? E esses defensores têm plena possibilidade de se comunicar através do telefone, tá? A mesma coisa o réu, ele pode se comunicar reservadamente com o advogado que está lá na audiência, no fórum. Ele está em contato ali com o advogado que o acompanha, mas ele pode conversar. O réu e o advogado que está lá também conversar com o outro advogado que está no fórum. Tá bom? E se a vítima se sentir constrangida ainda? Porque o réu acompanha a audiência inteira, está
implantada a audiência, instalou-se a audiência, vítima ouvida, testemunhas e, por fim, ele será interrogado. Ele não está lá presente, mas ele está na cadeia. Mas o sistema audiovisual, em tempo real, traz ele virtualmente para a sala de audiência. Mas e se essa vítima, na hora de ela estar prestando suas declarações, ela se sente constrangida, coagida, com medo? O juiz pode interromper o sinal? Se o 217 fala que o magistrado pode retirar o réu da sala para a vítima poder falar em segurança, com tranquilidade, existe também a possibilidade de interromper o sinal, tá bom? Fazer o bloqueio. E percebam, haverá um advogado lá ouvindo tudo que a vítima está dizendo. Então não há prejuízo. Por fim, o item 11 fala das considerações finais. São algumas, mas eu pensei para a gente abordar aqui apenas 3. A primeira, mais simples, fala da súmula 273 do STJ, que diz o seguinte: se o interrogatório do réu for realizado em outra comarca, portanto, por carta precatória, basta que o juiz intime o defensor deste réu apenas e tão somente da expedição da carta. Intimou de que a carta precatória saiu lá para Campinas, para Bauru, para Sorocaba, intimou, avisou o advogado, então, a partir de então, ele se vira para acompanhar o andamento dessa precatória, tá bom? Esses são os termos do 273 da súmula do STJ. Aqui eu quero fazer uma importante consideração. Vocês vejam, acompanhem aí o que diz o artigo 186, parágrafo único do CPP. Diz o seguinte: o silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Eu quero que vocês leiam agora, acompanhem, o artigo 198, que fala da confissão. Olha o que diz o 198. O silêncio do acusado não importará confissão, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Pessoal, este artigo 198, ele é original do Código, é de 1941. O silêncio do acusado, segundo 198, não significa confissão, mas o juiz ele pode interpretar em desfavor do réu. O 186, parágrafo único, ele é de 2003. Diz ele, novamente, o silêncio que não importará em confissão não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Existe aí uma discrepância óbvio, evidente, uma discrepância manifesta. É possível a gente adotar aquele ditado do quem cala consente no processo penal brasileiro? Não. Quem cala não consente. O réu tem o direito de permanecer em silêncio. E esse direito não pode prejudicá-lo. Tá bom? Pessoal, esse artigo 198, ele foi revogado tacitamente pelo 186, parágrafo único
que é de 2003, é posterior, tá bom? A grande verdade aqui é que o legislador, ele esqueceu do 198, ele esqueceu de alterar, de suprimir, tá bom? A última pontuação que eu queria fazer, terminando então essa videoaula, é sobre o questionamento que eu deixei lá na apostila. Vocês imaginem que um réu em interrogatório, sendo interrogado, ele nega a autoria do crime e imputa a alguém que ele sabe inocente. Ele acusa um terceiro que sabe que não foi ele, mas só para se livrar da responsabilidade, ele nega e diz, não fui eu, foi ciclano. O grande questionamento aqui, pessoal, é se essa mentira do acusado gera alguma consequência criminal. Ele estaria ungido, protegido pela ampla defesa? Ele está fazendo isso porque está se defendendo. Ou ele estaria incorrendo no crime de calúnia? Ou mais grave, denunciação caluniosa do 339, 339 do Código Penal, denunciação caluniosa. Calúnia, crime contra a honra, 138. Qual dos crimes? Ou o fato é atípico? Pessoal, dê uma olhadinha no que eu deixei na apostila e, principalmente, confiram o artigo disponibilizado lá no grupo. Esse artigo, ele faz uma abordagem muito interessante, tá? O autor, ele traz sua opinião. A opinião do autor é que o réu estaria em curso no crime de denunciação caluniosa. Mas ele fala de vários autores mencionando o entendimento a respeito da calúnia, o entendimento de que seria atípico. Percebam, existe aí uma questão ética importante. O réu, ele não precisa apontar outro, acusar outro falsamente para se livrar. Basta ele negar. Percebam, basta ele apenas silenciar. Tá bom? Leiam o artigo, ponderem, reflitam a respeito. Qualquer dúvida sobre os termos da apostila, por favor, manifeste no grupo para que todos tenham conhecimento e eu possa dirimir as incertezas aí. Pessoal, um abraço, até a próxima.